Olá, meus alunos, aqui quem fala é o professor Alisson Santos e hoje vamos falar um pouco sobre a África e os conflitos contemporâneos. Antes de falarmos sobre esse tema, precisamos entender o que é conflito e o que é contemporâneo. O conflito consiste em combate, enfrentamento, e contemporâneo consiste em tempo atual. Então vamos estudar um pouco sobre o combate e os enfrentamentos que acontecem na África no tempo atual. Mas para isso, se faz necessário a gente voltar um pouco ao passado e entender como aconteceram esses conflitos no passado e entender por que eles se mantêm ainda hoje. Tá? Então, vamos voltar à conferência lá em Berlim, na Alemanha, onde participaram os países da Europa e os Estados Unidos, em 1885. O objetivo dessa conferência era dividir o domínio africano, as terras africanas. Detalhe, sem o consentimento ou a permissão do povo africano que lá vivia. E isso foi uma proposta de Portugal. A África, nos dias atuais, ela passa por uma série de crescimentos. Porém, alguns índices sociais, como a taxa de analfabetismo, a renda per capita, a expectativa de vida, ainda são índices ruins. Os recursos naturais e as empresas estrangeiras, elas possibilitam, assim, alguns conflitos da atualidade. Então, os recursos que a África propõe, alguns países não têm ainda tecnologia para extrair esses recursos, principalmente o petróleo. E aí, algumas empresas estrangeiras, alguns países estrangeiros, eles passam a usar essa falta de recursos desses países e aí passam a dominar essas áreas. Outros motivos de conflito consistem também na questão das questões étnicas, a religião e também a divisão de territórios. A maior parte do conflito ocorre entre grupos rebeldes ou entre grupos do governo com grupos rebeldes, ou grupos rebeldes também com grupos rebeldes. São muitos os conflitos africanos e vamos destacar alguns conflitos africanos de alguns países. Tá? Então, começamos primeiro com Guiné-Bissau. O Guiné-Bissau está localizado a oeste do continente africano, é uma antiga colônia portuguesa e ela é independente desde 1974. Ela foi independente depois da Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos consiste no fim da ditadura de 40 anos de Antônio de Oliveira Salazar, lá em Portugal. Essa Revolução dos Cravos ocorreu em Lisboa e o novo governo resolveu dar o fim às colônias, então dando independência às colônias. No caso, tiveram independência Guiné-Bissau e Cabo Verde, que quando colônias eram juntas. E depois da Revolução dos Cravos, passaram a viver de forma separada, cada um país africano. Cabo Verde ficando como um espaço insular, lá na parte do Oceano Atlântico, tá? E tem uma situação estável e uma democracia prevalece. Enquanto a Guiné-Bissau, ela possui uma instabilidade política e está aqui no continente. O Partido Africano para a Democracia, para a Independência de Guiné-Bissau e de Cabo Verde, ele foi liderado por Amilcar Cabral, nascido em 1924 e morreu em 1973, um ano antes da independência de Cabo Verde e de Guiné-Bissau. O partido político para a independência de Guiné-Bissau e de Cabo Verde tornou-se o partido oficial desses dois países, tá? Que usava uma doutrina socialista. Então, mas doutrina socialista, vamos relembrar um pouco. É uma doutrina política e econômica que prega a coletividade dos meios de produção e de distribuição. Um golpe militar em Guiné-Bissau. Em 1994, é retomada a democracia e com eleições para alguns cargos. Já em 1998, mergulhou-se em uma nova crise política a Guiné-Bissau. Ocorreu a alternância de vários líderes políticos, inclusive com golpes militares. Essa situação
perdurou até a primeira década do século XXI, ou seja, de 2000 até 2010. Devido aos conflitos econômicos, ficava muito difícil manter a estabilidade em Guiné-Bissau. E aí, alguns países começaram a fazer doações e Guiné-Bissau também fez alguns empréstimos. O empréstimo, por exemplo, em 2001, o Clube de Paris resolveu não cobrar 60 milhões de dólares à Guiné-Bissau. Então, reduzindo assim a sua dívida a 730 milhões de dólares. Esse Clube de Paris corresponde a um grupo de 20 países que empregam, ou melhor, emprestam dinheiro aos países pobres. E nesse caso, ele é composto por esses 20 países, que estão inclusos Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Japão e entre outros. Ainda em 2001, vários países fizeram outras doações para a Guiné-Bissau. A China, por exemplo, fez uma doação de 2 milhões de dólares. O PNUD também fez uma doação de 4 milhões de dólares. O mesmo, com tantas doações, Guiné-Bissau ainda passa por vários problemas econômicos. Então, aponta uma saída para a Guiné-Bissau a questão da pesca e também da extração de petróleo em águas profundas. Outro país africano que passa por conflitos contemporâneos é a Nigéria. A Nigéria, ela fica na parte oeste da África e ela é banhada pelo Oceano Atlântico, vizinho a Camarões, por exemplo. O palco de diversas fontes de conflitos, e os conflitos nesse momento eles passam a ser confrontos religiosos. De um lado nós temos os muçulmanos e do outro lado nós temos os católicos. Os muçulmanos, que tem como seu profeta Maomé, com a religião islamismo, estão em maioria, enquanto os católicos estão em minoria, que atendem a Cristo. A produção petrolífera, quem está com os olhos do exterior em relação à Nigéria, é os Estados Unidos e a China. Eles apoiam muito a Nigéria em relação às questões de petróleo. Nigéria era colônia da Inglaterra e teve a sua independência em 1960. Mas a mais sangrenta batalha da Nigéria foi a Guerra de Biafra, com 600 mil mortos. E o motivo dessa guerra foi a separação de Biafra, que fica na parte sul da Nigéria, com a própria Nigéria. Iniciava-se esse processo de separação e divisão de países. Iniciou em 1967 e terminou em 1970. E houve aí então o sangrento de 600 mil mortos. Mas a Biafra não conseguiu. A questão dos motivos seria o controle da exploração do petróleo, além das questões também religiosas. Nigéria, ela era apoiada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, enquanto Biafra era apoiada pela França. A França tem o maior desejo de entrar no mercado da África em relação ao petróleo. Além das questões de petróleo, confrontos religiosos acontecem com os muçulmanos, que são maioria, em Nigéria. Eles criaram um partido muçulmano e queriam impor leis islâmicas em todo o país. E os católicos, por sua vez, reagiram e tornou-se aí então um conflito armado. As etnias, as religiões pequenas, elas passaram a também compor essa briga acirrada. E eles se transformaram aí em homens-bombas no período de 1990 a 2000. E essas etnias, essas religiões de menor potencialidade, diferente das muçulmanos e do católico em Nigéria, eles passaram a atentar em especial aos oleodutos, os espaços onde produziam petróleo. Eles queriam atingir o poder muçulmano. Nós temos agora outro país que é o Sudão e o Sudão do Sul. O Sudão, com influência árabe, foi colonizado pela Inglaterra e teve a sua independência em 1955. Já em 1958, já enfrentava uma guerra civil muito complicada. É dividido assim: no norte nós tínhamos os árabes e os negros islâmicos, e na parte sul nós tínhamos os negros cristãos. Para aumentar o confronto, os chineses fizeram vários investimentos na parte sul, local onde existia
petróleo. Então, eles fizeram assim esses investimentos, automaticamente aumentando assim o conflito entre o Sudão e o Sudão do Sul. Em 2011, tivemos o plebiscito e ocorreu a divisão entre o Sudão e o Sudão do Sul. Mas mesmo assim, os confrontos não estão longe de ter o fim. Devido a essa questão territorial, nós temos dois grupos, os Nuer e os Dinka. São dois grupos de etnias distintas que brigam por questões de território. Em 2003, aconteceu um sangrento conflito em Sudão, em especial na região Darfur, que fica a oeste de Sudão, composto por tribos nômades e sedentárias. Todas essas tribos estavam contra os muçulmanos do governo central. E o motivo dessa confusão, desse conflito sangrento, foi a questão do petróleo e de terras para a prática pastoril. A ação do governo em relação a essa questão do Sudão, da Darfur, da região de Sudão, ela está relacionada a 500 mil mortos e 2 milhões de sudanenses que migraram. Acusado o governo pela prática de genocídio contra a população civil. Ela foi acusada por instituições internacionais. E em 2005, o Quênia tentou negociar um acordo de paz entre o governo do Sudão e o Exército Popular para a Libertação do Sudão. Houve no início um cessar-fogo, mas não deu certo, não teve sucesso. E em 2011, o Conselho Nacional de Segurança da ONU enviou 8 mil militares para o Sudão do Sul com o objetivo de manter a paz. Iniciamos agora um outro país, Uganda, que fica na parte sul do estado de Sudão do Sul e ao norte da Lagoa de Vitória. Ex-colônia inglesa e independente em 1962. Já em 1966, Milton Obote, líder da tribo do norte, da etnia de Languin, deu um golpe militar e assumiu o poder. Em 1971, o general Idi Amin Dada, antigo aliado de Milton, promoveu também um novo golpe de Estado e derrubou Milton. 300 mil mortes que foram atribuídos a Amin contra os membros da tribo Languin do seu antigo rival. Ele expulsou de Uganda cerca de 90 mil pessoas, entre eles asiáticos, indianos, judaicos e paquistaneses. E também cortou relações tanto com Israel em 1971 como com o Reino Unido em 1976. Após atacar a Tasmânia, país que fica no sul de Uganda, em 1978, Idi Amin Dada ele foi derrotado. E Luli, líder da Força Nacional da Libertação de Uganda, tornou-se um novo presidente. Luli sofreu um novo golpe de Estado por Godfrey, convocou novas eleições. E Milton Obote, aquele primeiro que tinha sofrido um golpe de Estado do Idi, ele foi eleito. Só que como ele não conseguiu manter a paz entre as tribos distintas, ele deixou o governo e com isso foi substituído no período de 1979 a 1985 por outro líder africano, que nesse mesmo período uma nova guerra civil se gerou e houve mais 300 mil mortos. Uganda passou por vários golpes de Estado e em 2000 um africano, Museveni, foi eleito presidente. Ele se manteve no poder e é acusado de fraudes de eleições. Além dos conflitos políticos, tinha também o Exército do Senhor, na orientação radical cristã, cujo líder se respondia como o responsável por Deus na terra. Ele era o representante de Deus na terra. Estima-se que o mesmo tinha matado 15 mil pessoas. Em Uganda,
no Sudão do Sul e na República Dominicana do Congo. E em 2010, o governo de Uganda, juntamente com os Estados Unidos, conseguiram aprovar no Congresso de Uganda, né, um documento para que pudessem prender Joseph Kony, o líder do Exército do Senhor. E agora passamos para um outro território, um outro país, que é a República Democrática do Congo. A antiga colônia belga foi independente em 1960, localizada no centro do continente africano. Ela passou por vários golpes de Estado. Em 1961, houve o primeiro golpe de Estado em Tiombi, que governou até 1965. Em 1965, o ditador Joseph Mobutu ele permitiu a exploração de mineral. Esse mesmo ditador, em 1971, ele mudou o nome do país para Zaire, que significa rio que traga todos os outros. Em 1997, a Aliança das Forças Democráticas pela Libertação do Congo, liderado por Laurent Désiré Kabila, tomou o país e mudou o nome para República Democrática do Congo, voltando ao nome original. E em 2001, Laurent Kabila foi assassinado e seu filho, Joseph Kabila, tomou posse. O país se manteve estável e em 2006, Joseph saiu vitorioso nas eleições. E assim, a gente finaliza aqui esses países, alguns países que houve confrontos contemporâneos na África, e aí dizemos para você que esses confrontos, na verdade, elas surgem por intermédio de petróleo, terras, questões religiosas e, em especial por tudo, poder. O poder é algo que traz muitos conflitos na África, inclusive nos dias atuais. Um abraço para você, espero ter ajudado. Até a próxima videoaula. Professor Alisson, um abraço.